Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade. Vamos falar de um assunto muito sério agora no programa, viu? Vamos chamar a atenção principalmente dos papais que nos assistem, né? Porque nós vivemos em um tempo em que a comunicação pode-se dizer que é instantânea, né? Tudo é muito rápido e tudo se espalha muito depressa, né? Em poucos segundos, tudo o que é bom, quanto também o que é ruim, é enviado e é acessado por milhões de pessoas. E as escolas, gente, precisam muito saber como lidar com isso tudo, principalmente aquelas instituições que são voltadas para crianças e adolescentes, né? Só para vocês entenderem melhor sobre o que a gente está falando, há poucos dias viralizou na internet uma brincadeira que ficou conhecida como Desafio da Rasteira ou quebra-crânio. Vejam só, isso nem é brincadeira, é um comportamento de mau gosto muito sério, né? Inclusive, um youtuber muito conhecido fez a brincadeira com a participação da própria mãe. Só porque depois disso ele se arrependeu, se retratou, né, com os seguidores e postou vídeos pedindo desculpas, né, e aconselhando as pessoas a não fazerem esse tipo de coisa. E ao se retratar, ele disse que podia até ter matado a própria mãe. Olha que sério. E aí nas escolas, as crianças, os adolescentes começaram então a fazer, né, isso que a gente chama de brincadeira, que não é uma brincadeira entre os colegas, né? Só que lá em Mossoró, cidade no Rio Grande do Norte, uma jovem de 16 anos morreu ao participar dessa brincadeira. Então, diante de fatos como esse, as escolas precisam saber lidar com a situação. E para a gente conversar sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio hoje o Ismael Cândido Filho. O Ismael é coordenador do ensino médio da unidade Nova Suíça do Colégio Santa Maria, Minas. Ismael, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado a vocês. Pois é, que bom que você veio para falar de um assunto que preocupa, né? Um assunto sério e que, assim, com a internet, com essa comunicação rápida, instantânea, os adolescentes assistem, já querem colocar em prática aquilo que às vezes eles seguem na internet, acham que às vezes um influenciador, um youtuber é um modelo, né, a ser seguido. E aí, quando a gente traz isso para o ambiente escolar, qual que é a medida principal, qual que é a postura da escola em relação a esse tipo de comportamento? É muito sério e necessário, né, falarmos sobre isso no ambiente familiar, na escola e sempre. Porque às vezes o que vai para a internet como uma brincadeira, no nosso ambiente não pode ser encarado assim, né? Nós já nomeamos como um comportamento inadequado, com muita seriedade, tem que ser dialogado, falado sempre, explicando as consequências. Às vezes um ato que vai para a internet, para uma rede social, de maneira descontraída, né? No ambiente escolar nós temos que saber nomear e pontuar, identificando principalmente as consequências, né? É impossível ficarmos diante de um fato deste sem uma análise crítica, um posicionamento crítico de uma atitude assim. Pois é, e aí, vocês trazem essa discussão para dentro da escola, com os alunos também, com esses jovens, adolescentes? Trazem, por exemplo, um exemplo desse como modelo, como ação preventiva? É muito interessante que a escola acaba atraindo, né? Não há grande necessidade da escola levar até o aluno. Os alunos mesmos trazem para nós no ambiente escolar e nós temos que discutir essa situação. Muitas das vezes, os alunos ficam sabendo de fatos ou de comportamentos antes de nós, pelas diferentes redes sociais que eles acessam. Chegando em sala de aula, nos pátios, né, cabem a nós, educadores, discutirmos a situação, né, pontuando para o aluno e principalmente permitindo que eles se manifestem. Uhum. É muito importante ouvir os alunos, o posicionamento deles diante dessa situação, ou de qualquer outra situação, né, que possa ser considerada como crime ou um ato mesmo inadequado em relação ao outro, né? É muito importante a gente perceber sempre o outro nas nossas relações. A importância, então, desse olhar atento dos profissionais da educação, das pessoas ali dentro do ambiente escolar, né? Sim. Para perceber como que, o que as pessoas estão falando, o que esses jovens, essas crianças estão falando, o que eles estão comentando e até o que eles preferem, quais são os hábitos dele nas redes sociais também, na internet, né, Ismael? Sim. Já há muito tempo, né, ser professor não é somente lidar com conteúdos, né? Não. Estudados academicamente nas universidades e faculdades. Ser professor é justamente estar atento às necessidades do aluno, como este outro que está em fase de formação, em crescimento e que necessita de uma orientação, né? O professor ele tem que ser esse mediador
das coisas e acessos, né, que o aluno tem nas suas diferentes vivências, para que eles possam se construir como um ser humano maduro e útil, né, à sociedade e ao meio em que ele vive. Pois é, e aí em relação a essa questão da tecnologia, a gente até fala sempre sobre isso aqui no programa, né? Como que vocês trabalham essa questão dentro da escola, dentro da sala de aula? Essa questão que é quase impossível você falar para um adolescente hoje, olha, não pode acessar o telefone, não pode acessar as redes sociais. Como equilibrar isso? Sim, essa discussão também de acesso às tecnologias, né, no ambiente escolar, isso também já tem que ser superado. A tecnologia está aí. Eu penso que é impossível lutarmos contra, não tem como negar essa situação e torná-la útil aos nossos meios. O que eu falo de torná-la úteis, né? É justamente fazer com que os recursos tecnológicos sejam também um instrumento pedagógico, né? Apropriando-se desses recursos, o professor com muita maturidade, com seriedade, com conhecimento. É muito importante o professor conhecer os recursos que ele vai levar para a sala de aula ou permitir que os alunos tragam para a sala de aula, para que aquele meio não seja apenas um ato de distração, mas seja, sim, um recurso também utilizado como aprendizagem. Isso é excelente o que você está falando, porque o professor vai levar conteúdo novo, vai apresentar para esses alunos novos caminhos ali, naquele momento que ele está usando, que ele está acessando, né, a internet ou as próprias redes sociais. E aí se tira um pouco o foco, ou totalmente o foco, para esse tipo de situação, desses comportamentos de mau gosto, como você bem colocou, que não tem nada de brincadeira isso, porque é muito sério. Então tira um pouco o foco para esse tipo de assunto, é mais ou menos isso, né? A tecnologia a serviço da formação humana, né? Tem que ter um propósito. Eu não posso simplesmente apresentar um elemento de uma rede social na sala de aula sem que tenha um objetivo claro, sem que o professor e o aluno saiba o objetivo daquele item que está sendo utilizado, né? Qual é a nossa função? Para que eu estou levando esse tipo de matéria? Por exemplo, essa questão da rasteira, né? Ao trabalhar essa imagem, esses vídeos, né, em sala de aula, é muito importante trabalhar a questão da violência, né, que é um ato de violência, né? É um ato de que violência, chega a ser um crime. muito sério isso. Então, é muito importante a gente mostrar isso para os alunos, né, e permitir, novamente eu falo, que eles se posicionem diante da situação. E, curiosamente, a maioria dos alunos repudiam esse tipo de comportamento. Olha, isso é muito bacana. Aqui, vocês têm esse retorno dos alunos dentro de Santa Maria, né? De maneira formal ou informal, a maioria repudiam. Alguns chegam a ficar chocados, né? Ficarem chocados com as imagens vistas nas diferentes mídias sociais. Hein? Ismael, e aí, como que fica a questão dos pais trabalharem juntos, estarem próximos ali aos filhos no ambiente escolar também? Qual que é a importância disso? As famílias é a nossa grande parceira, né? Pais e educadores têm que ser parceiro em todo o processo de formação. É impossível hoje a escola atuar sozinha. Então, mais uma vez, é trazer as famílias para junto da escola, é a família também estar atenta e procurar a escola, informando, né, quando ela percebe algum comportamento, alguma atitude mais inadequada mesmo dos seus filhos, compartilhando essas informações para que juntos nós possamos influenciar na formação de maneira positiva. Eu costumo falar que o professor é um grande influenciador, né? Muitas das vezes os nossos filhos, né, chegam em casa, não, pai, não vou fazer isso não, que o professor disse que é errado. Né? Então, o professor é um influenciador, ele é muito importante e, junto com a família, vai contribuir para a formação das crianças, adolescentes e jovens aí do mundo todo, né? Talvez uma palavra ali do professor, que é tão importante nesse processo de formação de um ser humano, né? E a gente carrega aquilo para a vida toda, né? Isso, a figura do professor não pode ser banalizada. Não. Né? É ainda uma função de extrema importância para todas as sociedades e ele é, sim, um grande influenciador. Não somente nessa questão de lidar com conteúdos, com informações, de promover ambientes de aprendizagens, mas também para influenciar comportamentos. E espero eu comportamentos cada vez mais positivos, né? Agora, Ismael, quais são os comportamentos que os pais em casa devem ficar atentos aí, que podem sinalizar que algo não vai bem com os filhos, tanto assim, em relação ao dia a dia, em relação também ao comportamento virtual, na internet? Na minha avaliação, educar também exige vigilância, né? Então, não é aquela vigilância policial, mas é aquela vigilância de permitir que o filho, que a criança faça
mas sobre o olhar atento do pai para evitar equívocos de comportamento e de má formação. Então, os pais devem monitorar, sim, né, os equipamentos, conversar sempre com os filhos, observar mudanças drásticas, né, ou repentinas de comportamento, de vocabulário, de uso de vocabulário, conhecer o ciclo de amizade dos filhos, né, trazer os amigos para dentro de casa, né, conhecer com quem que seus filhos estão saindo, com quem que ele está se comunicando. Hoje tem muitos jogos aí de interação via digital em que os pais desconhecem, né, quem é o grupo que está do outro lado da tela. Então, à medida do possível, os pais também praticarem os jogos que os filhos jogam, né, praticam, conhecerem mesmo essa realidade. A tecnologia não pode ser somente de acesso dos filhos, né? Os pais também têm que acessar, compartilhar, fazer parte das redes dos filhos, né? Isso é importante. E tem uma questão de segurança também nisso que você falou, né? Porque às vezes o adolescente fala, meu amigo virtual. Mas Sim. quem é esse amigo, amigo, né? Que jogo é esse? Sim. Como que essa criança está trazendo, esse adolescente está trazendo isso para aplicar na vida dela, Sim. no dia a dia, né? Agora, aí vem outra discussão também. Como que é possível fazer isso tudo que você disse com equilíbrio, Sim. sem invadir a privacidade desse adolescente, desse jovem? Sim. Eu acho que o mais importante é o diálogo, né? A partir do momento que há uma relação de confiança em que o filho saiba qual o papel do pai e o pai percebe, né, a necessidade do filho, essa confiança ela é estabelecida. Diálogo e confiança é o princípio básico da relação entre pais e filhos e para qualquer família. Então, assim, quando eu falo vigilância, né, olhar os materiais, o meio, o quarto, as redes dos filhos, é com permissão, né? É conversando, é perguntando, é estando próximo. E a partir do momento que houver omissão por parte dos filhos, reforçar essa necessidade da transparência. Né? Ou seja, o pai não está invadindo, é um cuidado, Isso, é um cuidado com o filho, é um cuidado com aquele jovem. Sim, né? É ser responsável, né? Você deixar que o mundo crie é um ato irresponsável. Ser responsável, ter cuidado com o outro, é também acompanhar esse processo de crescimento e de desenvolvimento. Né? Estar atento às suas atitudes. E a partir do momento que você percebe que qualquer ação possa estar provocando dano, né, ao seu crescimento, ao crescimento do seu filho, à ordem familiar, que pode gerar um produto também negativo para a sociedade, merece uma intervenção. Agora, você disse da importância, né, desses pais caminharem aí junto com os educadores, né, da família participar do dia a dia ali da escola. Há essa interação sempre, no caso do Colégio Santa Maria? Sim. Pais levando essas informações, comunicando ali para professores, para os responsáveis, e da mesma forma também, vocês comunicam aos pais algumas atitudes que às vezes vocês percebem, né, que estão fugindo ali do que é considerado normal do dia a dia daquele jovem? Na minha função enquanto coordenador de ensino, né, em que eu estou ocupando agora, isso é um papel até privilegiado, porque eu tenho contato tanto com os pais, com os alunos, com os professores e os diversos colaboradores da escola. Então, nós ficamos sabendo sempre dessa questão com o aluno e com seus pais. Essa aproximação, como eu disse antes, ela é muito necessária. Então, assim que nós ficamos sabendo ou percebemos alguma mudança de atitude das crianças, nós levamos aos pais. E acontece também o inverso, né? Os pais também levam para nós, do Colégio Santa Maria Minas, essas informações. E uma ação que eu também penso que é muito positiva é quando o próprio aluno nos procura pedindo ajuda, auxílio, orientação para determinados comportamentos. Isso acontece? Acontece com frequência. Porque ele sente confiança, então, Sim, naquela pessoa. Sabe que aquela pessoa vai resolver o problema dele, vai ajudá-lo de alguma forma. Às vezes acontece até mesmo o aluno comunicar, antes de comunicar aos pais, comunicar para o seu professor. Isso eu penso que é até bonito, né? Essa relação de confiança entre o aluno e o professor, os vínculos que vão se formando. Aí ele comunica o professor, a partir do momento que ele permite, o professor nos leva essa informação, compartilhamos com os pais e juntos buscamos uma maneira melhor de lidar com a situação, buscando sempre a formação do aluno aí. Agora, Ismael, lá no Colégio Santa Maria vocês realizam a Semana da Paz na escola, sim. né? Tem também campanhas permanentes de combate ao bullying Sim. e ao cyberbullying. Queria que você falasse um pouco para a gente dessas ações, da importância delas que você
consegue perceber no dia a dia do impacto dessas ações no comportamento desses jovens. Sim. A campanha anti-bullying ela tem que ser permanente e é permanente no Colégio Santa Maria, Minas. Né? Além das campanhas através de cartazes, orientações em salas de aula, aulas destinadas ao debate, né, dessa atitude também inadequada, nós temos também grupos que lidam com essa situação. Santa Maria, Minas é uma rede de ensino, né, tem 10 escolas com muitos trabalhos efetivos nesse sentido de combate ao bullying. Em algumas das redes, das escolas da rede, né, nós temos grupos de jovens formados, constituídos pelos adolescentes, pelos estudantes, que ajudam neste combate ao bullying. A Semana da Paz também... Os próprios adolescentes participam. Eles participam. E é uma demanda dos adolescentes, que às vezes esses grupos funcionam ou com eles mesmos, sendo os coordenadores, ou com a intervenção, o apoio e a ajuda de um agente de pastoral, que todo colégio nosso tem um agente de pastoral que ajuda na formação desses grupos e desenvolvimento. A Semana da Paz é um evento também fantástico, em que com o recurso, né, também do diálogo, da comunicação, nós buscamos manter e preservar a paz, tanto no ambiente escolar como fora, que é muito importante, né? Eu também penso que a escola é um micromundo, né? Tudo vem para dentro da escola. Então, através da Semana da Paz, nós promovemos discursos, debates, reflexões de muitas ações e, através delas, nós conseguimos formar cidadãos melhores. Muito bacana isso. Vai muito além daquele conteúdo de sala de aula. Justamente. Né? Ismael, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, viu? Volte mais vezes para a gente falar sobre educação, sobre tudo isso que influencia, na verdade, o dia a dia do nosso jovem, né? Dos nossos adolescentes. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pela iniciativa de vocês. Vai com Deus. Muito obrigada. Obrigado. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e eu volto já porque no próximo bloco tem a reflexão sobre o Evangelho do dia e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade.